Bom dia, Átila. Tudo bem? Bom dia, Magno. Bom dia, Maria Clara. Bom... Prazer estar aqui com você, meu irmão. Pois é, meu querido amigo. Eu estava lembrando aqui que quando nós conversamos no 1º de maio, até seu sobrenome eu troquei, né, naquele dia. Mas você fez uma troca muito feliz, meu amigo. Porque trocar meu sobrenome com o de Barcelar, meu amigo, eu estou muito bem. É igual trocar meu sobrenome pelo seu. É Eu estou verdade. ótimo, meu amigo. Ei, Átila, como é que estão as. Você me fala um pouquinho de você. Você é professor, educador e mestre de Taekwondo, é isso? Isso. Bom, a minha primeira formação acadêmica é educação física. A Certo, segunda é administração e eu fiz gestão esportiva. certo. Mas eu sou mestre de taekwondo desde... Iniciei taekwondo em 79, final da década de 70, e minha vida toda foi dedicada ao esporte. Hoje, tudo que eu tenho, inclusive os meus pequenos negócios, todos foram graças a eu ter entrado no esporte. O esporte mudou a minha vida Agora, o que é totalmente. que levou? Eu vou. E Assim, deixa eu fazer uma pergunta assim sobre o Taekwondo, porque eu sou. Eu tenho 46 anos e me recordo muito de uma época que as pessoas andavam com o negócio do muchaco, que chamava, né? Que era na rua, no tinha teatro. com aquilo, tinha uns amigos que começaram a partir de ver os filmes de Bruce Lee, aí era Kung Fu, era não sei o quê, e Taekwondo veio na minha cabeça, mais ou menos também, pelo menos no interior do estado, nessa onda aí das pessoas quererem entender um pouco das artes marciais dos países do Japão, enfim, dos países orientais. Como é isso? Como é que o Taekwondo chegou em sua vida, professor Atila? Bom, o taekwondo ele tem um aspecto bem interessante da minha vida, porque eu vim do interior. E a arte marcial como um todo, não só como taekwondo, mas no meu caso, o taekwondo, ele tem um poder de equilíbrio. E como eu vim do interior, eu era muito tímido, meu pai tinha uma preocupação muito grande que eu me sociabilizasse, já que Sim. eu sou de Vitória da Conquista, vim para cá muito novo, e aí meu pai entendeu que era importante que eu tivesse uma adaptação desse novo momento. E aí me colocou na arte marcial, me colocou no taekwondo. Na época tinha um professor que era muito famoso, que era Totinho, então nós não conhecíamos muito aqui, então meu pai falou, vou botar você com esse professor aqui, que esse professor é retado e vai fazer você ficar retado também. Aí foi a minha salvação, porque eu era muito tímido, eu era um cara que estava acostumado com outro tipo, vivia em fazenda, em cavalo, e cheguei Sim. aqui, né? E eu estou falando há 41 anos atrás, Vitória da Conquista era uma outra, hoje não, mas naquela época era uma outra realidade. É a terra do E aí você... café, né? Era a produção E, de café e gado ali, e a parte do e, sertão, bode. Pois é, então quando eu entrei no taekwondo, minha vida mudou, porque eu comecei a me sociabilizar, comecei a falar, comecei a lutar, então a minha vida realmente, então assim, eu indico, inclusive, aqui aproveitar seu espaço, a Sim. enorme audiência, a arte marcial hoje ele faz um equilíbrio, tanto para a pessoa que é extremamente tímida, como foi o meu caso, como também das pessoas que são extremamente agitadas, né? Para que elas possam ter esse equilíbrio. Né? Sim. Então, assim, acho que esse complemento à arte marcial foi fantástico. E hoje, Hum. aí meu professor faleceu, eu comecei a dar aula, eu me especializei, morei nos Estados Unidos, morei na Coreia, ou seja, tive a oportunidade de viajar o mundo todo. Claro que a gente não fica de eterno em tudo, então eu comecei a ficar mais velho e eu comecei a fazer aí uma transição, porque eu queria não só estar só em sala de aula, eu queria ajudar o taekwondo Sim. de outras formas. Então eu me especializei, fiz outros cursos, fiz administração, comecei a trabalhar na gestão e hoje eu sou um lutador por políticas públicas para o esporte. A gente tem tido diversas conquistas, graças a uma equipe, um grupo, presidentes, gestores que me apoiam. A gente tem ganhado aí muita coisa,
graças ao esporte, graças ao taekwondo. Eu indico qualquer pessoa, e principalmente, viu, Magno, vou ser muito sincero aqui, hoje nós temos diversos projetos nos bairros de Salvador, e a inclusão social através do esporte é muito fácil. É verdade. O que falta, na verdade, é vontade política. Investimento, né? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, o Luiz Dória, que tem um projeto de boxe imenso e estava tentando fazer, e ele me colocando que a dificuldade é que o poder público não entende isso como uma coisa que deva fazer um investimento, uma dificuldade grande. Agora, professor, me explica uma coisa, ainda sobre taekwondo, porque taekwondo, eu sou curioso e não sei nada. E quando não sabe nada e é curioso, perguntador que nem eu, aí é bom porque vai aprendendo tudo. É bom que esclarece tudo. Porque o taekwondo é uma arte coreana, é isso? Isso. Na verdade, a pronúncia é taekwondo. Taekwondo? Taekwondo. Isso, a pessoa quando... Isso. Se você for falar igual os orientais, é taekwondo. Então, a modalidade que eu pratico é taekwondo. Porém, como ela foi traduzida inicialmente para o inglês, foi escrito taekwondo. Então, quando a gente lê aqui em português, a gente acaba pronunciando taekwondo. Mas, na verdade, o nome é taekwondo. É assim que os coreanos pronunciam. Sim, é coreano a modalidade. E na Coreia é a modalidade oficial. Então tem uma estrutura enorme, tem uma fantástico. Todas as pessoas que fazem hoje o taekwondo, o exército, né, que lá na Coreia são 3 anos, praticam taekwondo, ou seja, se ele não praticou na escola, coisa muito difícil, ele está em faixa preta do exército de taekwondo. Então, assim, é uma modalidade extremamente, inclusive, você ser graduado em taekwondo na Coreia é algo que se coloca no currículo, porque se vê como virtude, se vê como disciplina, se vê como características muito importantes da educação. Aliás, a educação e o esporte precisam se trabalhar juntos, andarem em paralelo, porque esse é o grande diferencial. E é o que eu acredito para Salvador. É verdade, é verdade. Acho que Salvador precisa hoje de educação e esporte para a gente ajudar aí muita gente. E quando você pega, porque você está falando da sua experiência de ter ido na Coreia, quando você pega e compara a economia coreana com a economia brasileira, até a década de 70 nós éramos ali para e passo, né? É o mesmo tamanho. Eles descolaram da gente com investimento violento na área de educação. E investimento violento na questão da tecnologia, que também tem a ver com o fato de investimento em ciência, né? Então, é uma situação muito clara. Se você não usa esses elementos aí, está fora do jogo, né? A partir do momento que você trabalha educação, você trabalha ciência, você trabalha cultura, você trabalha empreendedorismo, você trabalha uma série de coisas. Hoje é fundamental que a gente precisa mudar a visão. Magno, cada R$1 investido no esporte, você recupera R$4 na saúde. Isso todo mundo sabe, isso é pesquisa. Por que não faz? É vontade política. Eu vejo, e tanto no executivo como no legislativo, tem pouca gente do esporte que entenda o esporte. Me perdoe aqui alguns colegas meus, tem muita gente aí que coloca como bandeira o esporte para candidatos e que, na verdade, não conhecem o esporte. Ou fizeram futebol, ou até treinaram alguma arte marcial, fizeram algum esporte, mas não entendem do processo, não andaram nos corredores. Eu entendo que hoje qualquer pessoa precisa conhecer todo o processo. Então, mas assim, eu entendo que estamos melhorando muito, existem muitas possibilidades, eu vejo hoje mesmo muitos pré-candidatos que são muito qualificados, né? E se colocando aí à disposição da população. Correto. Eu mesmo quando me propus a me colocar à disposição como pré-candidato, defendendo o esporte, antes eu procurei conhecer todo e qualquer projeto, conhecer os mais de 60, como é que eu queria entender, Átila, bairros de Salvador. Queria entender o seguinte, como é que a gente conseguiria
fazer uma política pública efetiva na área de esporte. Salvador é uma cidade que a Secretaria de Esportes não existe como individualmente. Salvador é uma cidade que tem aí uma vocação para alguns esportes, que os esportes náuticos, além dos outros esportes todos que você já citou. Mas Salvador não tem uma política de educação física, nem a prefeitura e nem o estado, uma política desportiva muito aprofundada. Os jogos estudantis que existiam no passado hoje são minimizados e tal. Como é que você acha que poderia melhorar esta política pública de forma com que tivesse realmente impacto sobre a vida das pessoas? Sua pergunta, ela é bem simples de responder. Eu vou dizer aqui a você, é com vontade política e conhecimento. A primeira coisa que a gente ia precisar é fazer um Conselho Municipal do Esporte, para discutir o esporte. Porque, assim, você sabe que mesmo que eu me sagre vencedor das eleições, eu serei apenas um. Claro. Porque nós não temos ainda representante do esporte lá. Tem até alguns que representam futebol, e que não é o caso aqui que está se comentando. A gente está falando aqui do esporte como um todo. A primeira coisa é ter um conselho municipal para se discutir o esporte e mostrar às pessoas o que é, o que funciona, como trabalhamos. Segundo, incluir as artes marciais da escola. É tão simples, meu amigo. É tão simples. Nós temos diversos profissionais de educação física que são professores de artes marciais. Certo. Através de projetos distintos, podemos também criar centros de treinamento multiuso, que a prefeitura tem tantos espaços que são possíveis, mas que estão sendo subutilizados. A gente dá apoio às federações. Você sabe como é que a gente apoia a federação? Muitas vezes com um espaço virtual para que elas possam ter a sua sede, para que a gente possa chamar essas federações para discutir através do conselho. Ter um fundo do esporte, como você mesmo comentou. Nós não temos secretaria. Olha, nós temos o melhor governador do país e temos o melhor prefeito do país e não temos o melhor esporte do país. Então, claramente, o esporte na Bahia como um todo não é prioridade. Então, a gente precisa ter um fundo do esporte de acordo com alguma verba para que esse valor possa ser usado em detrimento do esporte. Fazer com que os vereadores entendam, e o prefeito, a importância de uma secretaria de esporte, meu amigo. Sem a secretaria, sem a discussão clara, não consegue. Importante porque você também, colocar o nós temos esporte mais de misturado 4... com a educação, você vai ter disputas ali. Normalmente, quem vai perder é o mais fraco, né, da história. Claro, nós temos mais de 400 praças com alguns aparelhos e nós não temos profissionais nessa praça. Então, na verdade, você abriu um hospital, colocou tudo lá e disse à população, entre lá, pegue a injeção, coloque no braço, coloque... Você está entendendo? Então, assim, precisamos... Salvador é muito grande, são mais de 160 bairros. Nós precisamos colocar centros de treinamentos divididos nesses bairros. Sim. As pessoas não têm transporte para sair do seu bairro. A gente precisa ir lá no povo, onde é que tem você? Rapaz, não dá para você colocar... Vamos lembrar aqui do antigo Balbininho. Todo mundo vinha para cá. A gente precisa pegar cada projeto daquele e colocar nos bairros. Tudo bem, não dá para colocar no mais de 160 bairros, mas vamos colocar, dividir Salvador por 10 e vamos colocar nos principais. Bolsa Municipal. A gente tem hoje um atleta que hoje ele passa fome. Você sabe por quê? Porque ele não, simplesmente, ele não tem dinheiro. É uma revelação. Aí São Paulo leva e muitas cidades do interior estão levando porque já tem Bolsa Municipal. Aí ele ganha lá um salário, ele larga Salvador. E aqui, só para você, só para a gente finalizar, só para a gente finalizar aqui as possibilidades, é incentivar o esporte na escola, na faculdade, para que esse atleta saia daqui e possa buscar bolsas para isso, porque se você conhece bem lá fora, como as escolas elas impulsionam, estimulam o esporte. Aqui precisa ser a mesma coisa, ter uma visão clara de saúde, ter uma visão clara de inclusão. Né? Aí todo mundo fala, não, porque os melhores futebol, aqui é uma... Não é só o futebol, é tudo. Você pode ter o karateca, você pode ter o taekwondo, você pode ter o vôlei, você pode ter o futebol, tanto esporte aí, cara. Agora, eu preciso
é dar acesso a isso, para Sim. que cada um escolha o que acha melhor. Não, eu compreendo. O Átila, agora também, porque muitas vezes quando fala de esporte, as pessoas colocam na cabeça que tem a ver com esporte de como é que fala? O esportista Alto de rendimento. alto rendimento. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque o esporte, para a maioria das pessoas, ele um instrumento para a sua vida, não como de esportista. E é desse aí que é a grande maioria esmagadora dos atletas, quer dizer, atleta daqueles que praticam esporte. Como é que dá para diferenciar isso no dia a dia do esporte? Aquele atleta que vai conseguir ser um campeão de alto rendimento e tal, e aquele que usa o esporte como instrumento na sua vida cotidiana apenas? Primeira coisa, a gente precisa olhar o esporte como um todo. E aí eu digo, por isso que eu volto a você dizer, a pessoa precisa entender. Não adianta você simplesmente dizer que gosta do esporte, que joga pelada, ou que jogou basquete na faculdade, ou até que é faixa preta de alguma modalidade. Não adianta. O que nós vimos hoje, me permita aqui responder sua pergunta, Sim, o esporte pedindo esmola. Ou algum parlamentar que conhece algum professor, ajuda particularmente aquele professor. Mas diga uma coisa que ele fez para o esporte como um todo, uma lei que ele fez lá, pode até que não tenha sido aprovada, uma PL que ele foi lá e colocou para o esporte como um todo. Não tem, porque, primeiro, não tem vontade política, segundo, ele não conhece o suficiente para desenvolver. é Mas respondendo verdade. a sua pergunta especificamente, o esporte ele precisa ser visto como um todo. Tem a parte de inclusão e tem também a alta de rendimento. Mas nós começamos tudo pela inclusão, porque através da inclusão eu tiro esse jovem da rua, eu tiro esse jovem da marginalidade, eu tiro esse jovem da possível contratação por Sim, traficantes, sim, sim. enfim. Primeiro esse cara entra, depois esse cara entra, mas ele vai para onde? Ele vai para as escolas. E nas escolas ele começa a iniciação esportiva. E lá ele faz lá o primário, depois ele vai fazer o secundário, daqui a pouco ele já está na faculdade. Para que a gente possa ter toda uma estrutura escolar em paralelo ao esporte. E aí tem uma, E tem sim, uma, tem uma questão também, Átila, que a professora Carmen está aqui comentando, que é a questão da educação integral, né? Porque, por exemplo, se você tem uma prática de educação de esportista, educação física, no sistema de aula dela, é uma tarefa que pode ser, inclusive, de inclusão do aluno mais constantemente na escola, evitando o que você falou aí, da cooptação pelo tráfico, evitando outras coisas que são, digamos assim, muito prejudiciais à juventude. Então, a educação integral também é fundamental nesse ponto. eu até amplio o que a professora Carmen colocou. Tem que ser não só integral durante a semana, como aberta nos finais de semana. Sim. A escola está aí pela comunidade. Mas a A escola virou escola uma precisa. fortaleza agora, cheia de segurança, cheia de câmera, cheia de não sei o quê, cerca elétrica, por conta da questão da violência, né? Então, A escola tem que estar aberta no final de semana também, para ter reforço escolar, para ter esporte, para ter apoio socioeducativo. Precisa. A escola é a segunda casa do povo. Olha, sem educação, e aí me permita aqui plagiar o deputado Bacelar, sem sim, nosso educação não amigo há querido. solução. É necessário que a gente hoje tenha a educação como pilar principal. E quais são os meios de nós conseguirmos isso? O meio de nós conseguirmos isso é através também do esporte. Porque esse aluno ele vai entender que através do esporte, que as pessoas que estão lá na frente do esporte proporcionam ele a entrada na escola, a permanência, uma visão, exemplo. Então é fundamental. E essa vida é constante. A gente está falando aqui de bairros que muitas pessoas precisam pegar 2, 3 transportes para ir para o centro. Então essa pessoa, muitas vezes, no final de semana, ela não tem atividade que não seja um campinho que tem ali na esquina. Então, assim, abrir a escola com vídeos, com esporte dentro, com gente dentro, mas cuidando do povo, estando ao lado do povo, vendo o povo e não vendo as coisas. Hoje, Magno, nós Sim, estamos vendo a cidade das coisas e não das pessoas. é Tem que verdade. parar com isso. A gente precisa estar ao lado do povo
E o esporte é uma coisa que todo mundo ama o vôlei, todo mundo ama o futebol, todo mundo ama o futebol, todo mundo ama a arte marcial, a capoeira, cara. É muito simples, você pega um birimbau, você pega um atabaque, rapaz, todo mundo, aquela música ali vai querer fazer as pessoas estarem ali, e a pessoa está com saúde, ela está. Agora, não dá para ser amador, não dá para achar que um projeto é dar algum dinheirinho a alguém ali, porque o cara está ali, precisa ter uma merenda, precisa ter uma pessoa com estrutura educacional para poder apoiar. Né? E uma coisa importante, a gente precisa também estar puxando para o nosso lado convênios com academias, convênio com faculdades, convênio com cursos que possam proporcionar bolsas, ou seja, mas isso é vontade política. Hoje, me perdoem aí alguns vereadores que têm, eles não têm essa visão, eles querem olhar que fizeram um asfalto, que fizeram uma encosta, que ganhou, ou então está aí todo mundo aí tirando foto com cesta básica. Pelo amor de Deus. É terrível. Eu acho, inclusive, esse negócio da cesta básica, o fato de as pessoas quererem utilizar isso politicamente, eu acho que é um tapa na cara das pessoas que estão precisando, é um desrespeito, na minha avaliação. É um absurdo, é um desrespeito, e não só isso, não. Tem muito mais coisa. Na eleição mesmo, vai se ver aí como é sempre um derrame de dinheiro comprando as pessoas, e as pessoas que necessitam e que muitas vezes não têm a oportunidade se sujeitam àquilo. Claro. É um absurdo. E nós precisamos hoje estar diferenciando o joio do trigo. Nós precisamos hoje entender que se nós queremos, se nós amamos, assim, ninguém discute que se vota por área. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acredito. Então, as pessoas que votam no esporte, as pessoas que gostam do esporte, as pessoas que entendem que o esporte podem mudar a vida e colaborar com o seu filho, ou consigo, ou que você é atleta e que precisa ter políticas públicas que também venham ajudar, e aí a gente volta à sua pergunta, então tem que ter a inclusão através dos bairros, mas também tem que olhar para o atleta que você vê ali que tem um talento, se você for observar... Até porque ele é a referência, referência. Quanta gente foi fazer boxe depois de Popó? Sim, e assim, e aí todas essas pessoas vieram daquela única escola que tinha lá no Balbininho, que acabou tudo. Né? Ou seja, nós não temos aqui uma pista de atletismo, nós não temos um ginásio aqui em Salvador que comporte um evento internacional. Ou seja, quando foi feito o ginásio, vou dar exemplo do de Cajazeiras, por que não já fez um equipamento daquele com um padrão internacional? Ou seja, se gastou um valor absurdo, e com certeza aquilo custou muito caro, e por que não pegou uma pessoa que conheça das normas internacionais, ou seja, uma pessoa do esporte, um gestor esportivo, para colaborar? Não, fez lá, foi muito bom, tem um ginásio em um lugar que é importante, que é Cajazeiras, porém, ele é subutilizado, porque você não pode trazer uma competição internacional, enfim. Eu vejo que hoje nós precisamos de uma união do esporte para mudar esse momento. Né? Pessoas que possam discutir através do Conselho Municipal, que possam estar discutindo dentro das escolas as artes marciais, com centros de treinamento, com apoio às federações, com um fundo do esporte para que possa ter um dinheiro e o esporte utilizar isso. Com a volta, cara, da Secretaria de Esporte, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Né? Enfim, colocar as academias ao ar livre profissionais é necessário. Lá tem um hipertenso, tem um idoso, o cara pega aquele aparelho ali, fica fazendo de forma aleatória, ninguém é autodidata. Você precisa de orientação e uma bolsa municipal, meu irmão. Mas assim, eu acredito no povo, eu acho que o povo está cada vez mais atento a tudo que está acontecendo. Sei que o momento agora é um momento muito importante, da gente estar hoje buscando cuidar de vidas, mas assim, a partir de passar isso, com certeza teremos eleições, o povo passando esse perrengue que está passando aí, e a gente vê também o desdenho de muitas, não quero politizar aqui, mas de muitas pessoas aí utilizando a pandemia como meio político. Eu concordo passando com você, isso. Eu acho absurdo. Eu sou do tipo que eu acho que ajuda, caridade, quem quer fazer tem que fazer. Agora você faz com a mão para outra não saber. Essa história de querer pegar isso aí tem um preço, inclusive espiritual, muito grande.
E as pessoas vão pagar um preço aí, porque não é assim que trata as pessoas. Imagine, teve um mesmo que é pré-candidato a prefeito de Salvador, que as pessoas numa fila para receber uma quentinha, batendo parabéns para o candidato de aniversário dele. E olha, eu não vou Uma nem comentar loucura. aqui as políticas, as prefeituras de bairro, viu? Pois Eu não é, tô, pois é, todo mundo eu tá não estou vendo. querendo politizar aqui a nossa entrevista, não, mas as prefeituras de bairro hoje Não, e fazem mais, propaganda do seu candidato, e né? Do tal mais, com outra candidato. pior, quer ver outra coisa? Eu estava acompanhando aquela doação de cestas básicas feitas pela TV Bahia. Sim, Quando eu vi as pessoas, e eu conheço as pessoas, de máscara, tinha pré-candidatos ligados ao grupo, a um grupo político, quer dizer, olha, aí quem são aquelas associações que vão entregar, ligada a quem? Qual é o jogo? Então não dá pra gente poder ficar de bobeira, não. Esses caras estão jogando pesado, eu acho que a gente tem que falar assim para as pessoas começarem a ter a consciência. E não tô dizendo que não receba, não, receba. Está lidando, está precisando, receba. A questão é que quem está fazendo isso de uma forma a querer utilizar a fome do povo como trampolim vai pagar um preço caro, eu espero. Átila, queria agradecer sua participação aqui no nosso programa, dizer que estamos aqui às ordens para você, para o esporte, torcer pelo seu sucesso aí nessa empreitada de pré-candidatura. Espero que o Podemos, que é o partido que você é filiado, lhe escolha na convenção para você poder disputar essa eleição. É muito importante a participação de esportistas da sua qualidade, da sua formação, para que a gente possa melhorar efetivamente Salvador. E eu tenho um desafio, vamos renovar 100% da Câmara de Vereadores? Eu topo, você que está me ouvindo topa, vamos junto. eu queria dizer que eu já te acompanho há muito tempo, sou seu fã, que acredito em muito das coisas, dos seus projetos. Conte comigo também. Hoje nós temos um objetivo sim de renovar a Câmara, mas renovar a Câmara com pessoas que tenham um conhecimento e que possam realmente mudar Salvador, mudar o bairro de Salvador, lutar por Salvador, mas pelas pessoas de Salvador e não pelas coisas de Salvador. É verdade. Hoje, se me coloco à disposição do partido Podemos, através do deputado Bacelar, que também é pré-candidato a prefeito, se o partido achar que a minha candidatura é interessante, estarei lá. E sim, o esporte vai se unir para nós mudarmos junto com vocês toda essa realidade de Salvador. Muito obrigado pelo seu convite. Eu também queria mandar aqui um beijo para Maria Clara. Sim. Dizer a você que eu também estou à sua disposição. Um beijo grande, meu amigo. Obrigado aí Valeu, pela meu sua querido. generosidade, da sua audiência, me colocar aí com você ao seu lado. Um abraço, irmão. Valeu. Quando passar essa pandemia, eu vou aí tomar um café com você pra gente conversar pessoalmente. Um Vai abração. ser um prazer, meu amigo. Um abraço grande. Fica com Deus. Valeu, valeu.